Olá, meu nome é Mayra Massulo e esse é o PPM, um podcast da Glu em parceria com a Mr. Pink, que fomenta discussões sobre produção no mercado audiovisual. E hoje estamos aqui com Saudade, artista, produtor e sócio da Santé. Bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui. Acertei. Falei certinho, gente. Conte-nos um pouco sobre sua trajetória. Posso te chamar de Saudade? Pode chamar de Saudade, de Saulo. Saulo. Sal. Exatamente, muita gente chama o meio termo aí. Bom, eu sou músico desde que eu nasci, assim, desde que eu me lembro, pelo menos, né? Cresci numa casa super musical, minha mãe da música, minha bisavó tocava piano, assim, então profissionalmente não existia ninguém com uma carreira, assim, musical, mas é uma casa muito musical e isso faz parte da minha essência antes de eu lembrar, né, desde quando eu me entendo por gente mesmo, assim, né? As minhas memórias mais antigas envolvem música, assim, né? E o que é muito louco porque a gente vive num sistema também que as artes são... É um caminho complicado em geral, assim, né? Aqui. No Brasil, principalmente, mas acho que em geral, assim, né? Então, ao longo do meu caminho, eu fui vendo cada vez mais que era uma vontade mesmo de uma carreira, de propósito de vida, assim. E aí, nisso, né, eu nasci em Petrópolis, no interior do Rio de Janeiro, e as possibilidades ali eram bem limitadas e, mais do que limitadas, elas não eram coisas que eu me conectava, assim, né? Que é, dar aula de guitarra, montar uma casa de show ou tocar na noite, coisas assim que não era o que eu queria, que eu sempre fui muito do autoral, assim, né? De compor e explorar essa coisa mais autoral, assim, né? Tipo, eu pequenininho, e quando eu digo que a música entrou na minha vida muito cedo, é justamente isso, assim, né? A gente achou esses dias um panfletinho da minha primeira apresentação de piano. Eu tinha 4 anos e aí tava lá, Saulo von Seehausen, música autoral. Amo! Não, mas calma, com 4 anos eu já tocava piano. Foi bem cedinho, assim, porque... Coisa boa. Cara, eu tinha minha bisavó que tocava, então, assim, a minha memória, que eu já não sei se é uma memória real, a gente se vai é uma perdendo construção, um pouco, né? Mas o que minha mãe conta e o que eu lembro é que eu fui na casa da minha avó, ela tava tocando e eu fiquei fascinado com aquele negócio que é uma parada mágica mesmo, um piano, né? Um negócio que é um móvel de madeira que sai um mundo dali de dentro, assim, E ele né? é lindo, né? Pra criança ainda, na proporção você chega, ele é um negócio enorme, É se lúdico, falando. né? Ele então, é lúdico. tipo, tem um lance assim que, cara, aquilo ali eu arrepio só de lembrar, porque, assim, é quase que abrir uma porta de um universo fantástico, assim. E muito pequeno eu falei, eu quero aprender, sabe? E minha mãe falou assim, tá bom, vamos procurar um professor. Acho que é meio cedo, mas eu vou perguntar. E a professora falou, não, cara, vai sem pressão, se ele quiser parar, para, mas eu nunca quis parar, assim, né? Essa foi a parada, assim. Aí chegou um ponto que lá em Petrópolis tem o Coral dos Canarinhos de Petrópolis, que é tipo o coral mais antigo do Brasil, que é tipo super tradicional. Eu não sabia. Petrópolis é uma cidade que foi colonizada por alemães, então é super tradicional, de música clássica e tal. Que legal. E foi meu primeiro contato com uma possibilidade de carreira, assim, né? Os Coral dos Canarinhos, por mais que sejam crianças, é uma parada super disciplinada, de você cuidar da voz e ter, sabe? Tipo, é o único ônibus de criança no Brasil que não tem gritaria, porque, tipo, é todo mundo ali disciplinadamente... Profissional. Jogando cartas em silêncio, assim, tipo... Jura? Não tanto, mas quase. Que gênio. É bem legal, assim. Cara, e foi um contato muito novo, tipo assim, né? Eu e meu irmão, eu tenho um irmão 2 anos mais novo que eu. Cara, a gente com 10 anos, 8 anos, cantando com orquestra, assim, Requiem de Furré na Sala São Paulo, sabe? Uma coisa que, assim, 0,0001% das pessoas experimentam na vida. Então, assim, seu irmão sabe? também canta. Meu irmão também. Meu irmão também é músico desde que se entende por gente, mas hoje em dia ele é jornalista já há bastante tempo e a música ficou mais no lugar de hobby mesmo. E aí, depois dos Canarinhos, eu me apaixonei pelo rock, assim, né? Tipo, pela minha idade, eu tenho 36, então, tipo, eu vivi aquela melhor fase da história do rock, dos anos 90 ali, assim. E apaixonado por isso, comecei a ter banda, comecei a tocar em vários lugares e, tocava no Brasil, pelo Brasil. E nisso você ainda morava em Petrópolis, ou não? Isso tava no início da minha transição pro Rio, assim, né? Porque Petrópolis, como qualquer cidade interior, chega um momento que você tem que sair dali pra conseguir alçar. A não ser que você fosse, tipo, seguir uma carreira bem tradicional, tipo assim, dentista, coisas assim mais
carreiras mais formatadas, assim, né? Mas dentro das artes, que você não sabe onde é o sul, onde é o norte, né? Que é tipo, a bússola é uma coisa completamente subjetiva. Não tinha muitas dessas opções, assim, né? E aí, meu irmão, inclusive, né? A gente tinha uma banda junto, chama Rover, que nunca acabou oficialmente, mas tá parada há um tempo. Como que seu irmão chama? Lucas. Lucas. E aí a gente tinha essa banda que era com meu irmão e amigos dali da infância, assim, da adolescência. E aí a banda começou a dar certo, muito mais certo do que a gente estava preparado pra dar, na verdade, assim. Então, tipo, a gente fez coisas muito legais. A gente abriu o Linkin Park, sabe? Tipo, fez coisas assim... Que irado! Agora, olhando, né, tipo, sei lá, deve ter 15 anos isso. Olhando, assim, em retrospecto, cara, é gigante isso, assim, né? Muitas coisas, como no Brasil, em muitos lugares, assim. Só que, cara, daquela perspectiva completamente romântica de que esse caminho era um caminho... Uma progressão ascendente quando, cara, não é assim, sabe? É tipo, você sobe um degrau, desce 3, sobe 3, desce 1, sobe 2, fica ali. Então, tipo, a gente não soube lidar com essa parada. É difícil. Organizar, porque, cara, não existe estrutura no Brasil, principalmente assim, de você... Por exemplo, o que eu faço hoje na Santé, na minha carreira atual, assim, eu não fazia ideia que isso existia, assim, sabe? Então, como que eu vou aspirar a alguma coisa se eu nem sei que ela existe, assim, né? Então, tipo, eu olhava para as possibilidades e é uma coisa, assim, meio de... E às vezes não existia mesmo, né? Às vezes a gente precisa criar uns espaços. Também. E eu tava falei contigo que eu tava assistindo aqui o programa do Grip. E ele fala exatamente isso, que ele criou a empresa que ele queria trabalhar, porque não existia. E é um pouco do que você vive hoje. Entendi que foi minha construção, assim, né? Tipo, né, eu fui, assim, eu fiz 4 faculdades e não terminei nenhuma. Calma! Quais? Eu fiz produção fonográfica. Tá. Quer dizer, na verdade, a primeira foi letras. Porque eu sempre fui assim, bom, eu sou músico, eu sou compositor. Onde eu posso me aprimorar? Fui para letras e aí... Só que a faculdade, ela é bem cartesiana, né? Ela te forma para ser um profissional de, sei lá, letras professor ou pesquisador. Exato. Eu não me via como nenhum dos dois, assim, né? Me identificava com a parte ali da escrita, da língua, assim, que eu acho super interessante, parte de neurolinguística, que é muito, muito interessante, assim, aspectos, assim, mais sociais e antropológicos, assim, da nossa língua. Da nossa língua, que eu acho muito legal. Aí, quando eu vi, assim, bom, tô sendo formado para ser professor de português, não me vejo fazendo isso, vou fazer outra coisa. E aí eu fui fazer produção fonográfica, que foi, acho que chegou mais perto do que eu faço hoje em dia. Porém, era uma coisa super técnica também, né? Tipo, você estava saindo dali para ser técnico de áudio, engenheiro de áudio. Então, assim, apesar de eu entender, né, tipo, a importância de eu, como um produtor musical, saber soldar um equipamento, se ele quebrar, cara, você ficar 6 meses fazendo isso quando a sua aspiração é ser produtor musical, cara, é muito maçante, assim, sabe? Tipo, tendo aula de circuitos eletrônicos, tipo, sabe, assim... Eu entendo super, assim, que, né, você te dá uma visão macro do que é a indústria da gravação ali, da produção fonográfica. Mas, ao mesmo tempo, cara, você não se aprofunda em nada. Exato. Sabe? Muita coisa, mas nenhuma ao mesmo tempo. Assim, então, eu tenho uma dificuldade de foco, assim, de aprendizado com coisas que são entediantes ou que não são interessantes pra mim. Então, pra mim, era tipo assim, cara, eu tô fazendo uma faculdade mais perto do que eu geminiano? Quero. Não, sou taurino. Porque eu sou geminiano e pra mim é muito assim, eu perco. Não, cara. Vai embora. Tipo, e aí era igual no colégio. Quando eu vi, eu tava escrevendo letras de música na faculdade, assim, sendo que a minha proposta ali era me formar. E a faculdade, ela te dá a sua primeira rede de contatos profissionais ali, né? Que são pessoas que vão ser da indústria. Hoje em dia, as pessoas que eu conheci na faculdade de produção fonográfica, cara, são líderes, assim, no mercado. Que legal. E é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, tem essa coisa, né? Que você fica ali, assim, tipo, meio que se sentindo, perdendo tempo, assim, né? Hoje em dia, com mais maturidade, eu vejo que não era bem assim, mas... mas é um pouco, né? É um pouco. Porque eu acho que o curso, ele precisa ser muito abrangente. E nesse lugar de abranger tantas coisas, não dá pra você ser tão... específico, né? Numa formação, às vezes, como o que você queria não era ser exatamente um técnico, né? Nesse lugar da engenharia de mexer. Você queria aprender como mexer com aquelas coisas, mas não necessariamente soldar. Então, assim,
onde que tá esse curso, entendeu? Tem muita coisa que eu penso que às vezes eu gostaria de ter feito e que eu falo, cara, não existia esse curso, entendeu? O que tava na minha cabeça que eu queria aprender, ele era uma coisa que não existia. Exatamente. Eu acho que hoje em dia entendo que a minha busca em 4 faculdades foi um pouco por causa disso, porque no final das contas, o que eu faço hoje em dia é uma junção de tudo que eu fiz, assim, né? E depois dessa de produção fonográfica, você foi pra onde? Eu fui fazer direito. Foi. E aí... E tem a ver com o que a gente vai falar. Cara, mas você também parou no... E aí era assim... Imagina, direito chatíssimo. Exatamente. E assim, eu falei, bom, eu quero... Pô, né? Eu quero me aprofundar em áreas mais conectadas o possível com a música. Pô, direitos autorais, uma área super, até hoje, assim, super carente de bons profissionais especialistas. Até porque na faculdade de Direito, você tem uma matéria eletiva de direitos autorais. Então, assim... Mais nada. Só se você entra realmente por algum motivo ali e se especializa, você vai chegar nesse lugar. Eu falo, cara, não é possível que eu vou ficar esses 6 anos aqui estudando todas essas coisas, assim, inclusive latim e grego, pra lá no final eu fazer uma matéria eletiva. E não tinha esse curso à parte? Não tinha. Assim, direitos autorais. Curso de pós, né? Talvez, assim. E talvez mais hoje em dia, mas na época não tem. Tipo, quero aprender direitos autorais sobre. Não, você tem que ter, pelo menos, o bacharelado. Isso, 2009, né? Outra fase ainda, assim. É muito foda isso, né? Mas enfim, termine de contar. E aí você foi... E aí, né, quando você é jovem, a sensação de que você tá perdendo tempo, ela é muito urgente, assim. É tipo, cara, eu sou da música, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Era essa a minha maior angústia, assim. E aí, por mais que a minha família fosse muito empática com essa minha busca, assim, obviamente que existe uma pressão invisível da sociedade do tipo, cara, você precisa se formar, você precisa ter de um rumo, né? E eu sentia isso demais, assim, né? E aí isso também botava mais uma pressão nessa do tipo assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, gastando meu tempo. Eu deveria estar fazendo outra coisa, mas eu não sei o que é, né? Era muito essa incógnita, assim. E aí e o pior é que, assim, tanto na faculdade de letras quanto de direito, eu adorava algumas matérias, assim, tipo matérias, por exemplo, ciências políticas, direito da família. Cara, eu amava e, tipo, me destacava, assim, sabe? Nas duas, eu tava lembrando disso esses dias, assim, contando pro meu irmão. Nas 2 faculdades, professores importantes da faculdade vieram conversar comigo e falaram, cara, não sai, tipo assim, você tem super potencial pra ser um bom profissional nessa área e tal. E aí foi, tipo, uma decisão também difícil, aí assim, você falou, né? Mas eu vou sair. Eu falei, cara, eu vou porque, assim, eu não me vejo sendo advogado. Que era isso, eu tava sendo formado para ser advogado, né? Então você tinha ali na turma, quem quer ser advogado? Aí era 98%. E você? Quem quer ser juiz? 2 pessoas mais brilhantes da turma. E quem não sabe? Eu. Sabe? Sim. E aí era muito, assim, essa sensação muito de tentar encontrar o lugar que eu pertenço, assim, né? E aí, em algum momento, nesse momento eu fui trabalhar num estúdio de música, que foi um lugar que eu comecei a falar, putz, tem mais caminho aqui pra mim, apesar de também ter toda uma parte técnica ali, assim. E aí eu comecei a dar aula de guitarra. Na verdade, era uma aula meio que de musicalização infantil. E como eu não sou um grande instrumentista, tanto guitarra e piano, eu não, tipo, aconteceu de eu estar dando aula para um aluno, nas férias ele treinar pra caramba, chegar na volta das aulas e eu tinha que passar ele para outro professor, assim, né? E era muito legal de ver, na verdade, assim. Que dó! Então, tipo, era muito legal, mas eu tinha uma coisa, assim, de introdução musical mesmo, assim. Às vezes o aluno, cara, meu filho gosta de música, mas ele não sabe o que ele quer tocar. O Saulo é o professor ideal, porque vai no piano, vai no baixo, vai no violão, vai no canto, tipo assim, sabe? Era uma coisa de experimentar coisas. Que, na verdade, é meio que a minha trajetória profissional, assim, né? E a música sempre costurou isso, assim. E aí, fiquei lá uns bons 3 ou 4 anos, até o momento também que eu entendi, cara, que não era minha ambição, assim, ser professor ali e tal. E também chegava um teto do que eu podia compartilhar, porque eu também não tinha focado a minha vida em ser um instrumentista, assim. E aí, o meu chefe na época, o Gargamel, que é um grande amigo, assim... Isso você já estava no Rio? Não, em Petrópolis ainda. Porque a faculdade de produção fonográfica... vamos lembrar que a carreira do Saulo começou quando ele tinha 4 anos de idade, então... Porque produção fonográfica eu fui pro Rio e depois eu voltei pra fazer direito pra Petrópolis. Ah, legal. E aí, na época, conversando com o Gargamel, e, pô, ele com uma super sensibilidade falou assim, cara, filho, ele chama todo mundo de filho, né? Isso não... Deu pra sacar que não é pra você, vai procurar teu caminho.
E eu falei, cara, eu tô com vontade de ir pra publicidade, porque eu também sinto que tem uma parte ali de marketing que tem a ver com música. Você conhece alguém no Rio que tem estúdio? E aí ele falou, pô, tem um amigão de um amigão, vou ver aqui. E aí foi a minha virada de chave, assim, da carreira, que foi ir pra Sonido. Então esse amigão do Gargamel era o Lucas Duque, que é o dono da Sonido. E ali foi meu primeiro contato, assim, com a publicidade, de ver que também existia dentro da publicidade esse lugar da música. E principalmente ali uma possibilidade de ter uma carreira com resultados financeiros a curto prazo, que eu estava também ali numa fase já de, sei lá, eu tinha 22, 23 anos, então já estava naquela fase assim, cara, não dá mais para meus pais me suportarem aqui, me suportarem não, né, me bancarem aqui. E aí eu entrei na Sonido, primeiramente assim como um estagiário mesmo, tipo, de arrumar o estúdio, de organizar backup, na época tinha CD de backup, assim, então, tipo, o meu primeiro job, assim, na Sonido foi, tipo, fazer backup de todos os bancos de som, de efeito sonoro que tinha lá, assim. E eu sempre fui muito organizado com as coisas, então, tipo, comecei a ser a pessoa de organização do estúdio. Só que a minha ambição ali era me tornar um produtor musical dentro da Sonido, né? E eu comecei a ver que o espaço para isso era muito pequeno, porque os produtores que existiam ali já davam conta de tudo, então basicamente eu tinha que matar um deles para entrar no lugar deles. E aí você começou E aí eu fui fazer a escola de tiro. E aí você começou uma nova faculdade, que era como se tornar um serial killer. E aí, cara, né, são todos os... Mas é muito louco você falar isso, tá? Só pra te deixar um pouco menos... Pior nesse sentido, eu sempre falava que quando eu trabalhava na FNASC, eu falava, cara, era um lugar que ninguém queria sair. Óbvio. Eu falava, só ia sair alguém se eu matasse alguém. Exatamente. Eu sempre falei Você chega a pensar nisso. Tem dias que sim. Você fala, porra, não seria tão mal. Um acidente com um se microfone. Essa pessoa não aparecesse aqui amanhã. Mas é genuíno, assim. Total. Tipo, eu falava assim, gente... que você vê assim, bom, existe um lugar aqui, mas... Vou ter que começar a desejar o mal ao próximo. Vou ter que começar. Não tem mais o que fazer. Vai Exatamente, ser assim. cara. Só que ele foi legal, assim, né? Porque eu aprendi muito, para além da parte técnica, assim, né? Que os produtores lá foram super pacientes comigo, assim, durante muito tempo, assim, de mostrar as coisas, de sentar do lado e realmente só ficar vendo, aprendendo e tal. Existia ali uma coisa do ofício mesmo, assim, né? Que eu aprendi com eles, com o Lucas, por exemplo, assim, de, cara, isso aqui é um ofício. Existe um ofício que é pegar um briefing criativo e transformar isso em música. E isso, pra mim, foi o primeiro contato que eu tive com isso, que é tipo um verniz profissional da parte criativa. Que pra mim são mundos muito opostos, mas que a interação deles é mágica, assim, né? Quando funciona, assim, né? E eles são opostos, mas ao mesmo tempo totalmente... complementar e você tem que, de certa forma, entender o que... Você faz isso para compor e produzir. Entender algo que o artista quer e traduzir isso em uma composição e música. Então, não é muito diferente, só que é um processo... não. Só que é um processo que você tem em 2 dias. Não, e você... Exatamente. Exatamente. E é uma coisa, obviamente, mais publicitária. É uma coisa que tem a ver um pouco com vendas, né? A gente tá falando, afinal, um aspecto comercial. Exato, de um aspecto comercial. Então, é diferente de uma coisa autoral nesse lugar. Que a sua bússola é a sua intuição 100%. Assim, exato. E pra mim, esse foi o primeiro momento que eu olhei pra esse lado. E aí, assim, vi de fato... essa dualidade, assim, né, do executivo, criativo, assim. Só que pra mim foi o primeiro start de pensar, cara, normalmente quem tá de um lado não tá no outro, assim. E se eu tiver se eu tiver no meio entre essas duas partes? E aí a minha virada mesmo, assim, foi quando lá na Sonido tinha uma assistência de atendimento, produção executiva. E ela saiu, ela pediu demissão, tipo assim, não aguentou, assim, o dia a dia do trabalho. Por que será? Não sei, ninguém sabe, né? Brincadeira. De fato, muita loucura, né? Muita e, cara, a produtora de áudio sofre muita pressão do final da cadeia mesmo, assim, né? Sim. Tipo, você tem que... O prazo, ele já não existe, tipo, cara, o prazo é quando? É ontem, né? Tipo, então é uma pressão mesmo, assim, né?
E aí eu lembro que ela desceu as escadas pra se despedir. Quando ela fechou a porta, eu subi as escadas e falei assim, Alê, que era minha diretora na época, a Alessandra Vale, que é, tipo, minha mentora profissional, assim, né? Tipo, até hoje, assim. E aí eu falei, eu nem sei o que ela faz, mas eu quero fazer. Assim, foi exatamente isso, assim, Pode sacou? me colocar aqui. Porque na época eu vi que eu tinha essa minha possibilidade de entrar mais no lado da produção musical era super limitada, então eu ia ficar num cargo ali de assistente durante muitos anos e já tava, né, um bom tempo ali. E eu já tava assim, cara, na época procurando outros empregos mesmo, assim, porque não tinha mais como eu continuar ali, porque não tinha como crescer e não tinha como eu receber mais, né? Então era basicamente isso, né? Não tinha como a minha relevância dentro da produtora aumentar. E aí a Lê teve uma puta sensibilidade ali que nem ninguém teve, nem eu. E tipo assim, caramba, pode crer, assim, se a gente coloca uma pessoa que saca de música nesse lugar... Muito melhor. Pô, vai ser muito bom, né? Porque você vai blindar muito melhor os produtores. É que nunca ninguém que entende de música quer estar nesse lugar. Exato, exatamente. Muito pelo contrário, né? Tipo, é um pé na piscina quente e outro na piscina gelada, assim, sabe? Realmente é muito diferente, assim. E aí eu falei, cara, eu quero estar nesse lugar. E, tipo assim, na minha trajetória também como músico, a gente viveu muito a falta de estrutura, né? De, tipo, não ter um empresário, não ter um escritório. Então, eu precisei, por necessidade, aprender e me debruçar em ser organizado, em... Fazer 4 faculdades. Em feiras e conferências e, cara, entender melhor como que funcionam as coisas. Então, eu já tinha essa vontade mesmo, assim, né? Que é muito sua, né? Você sabe exatamente. que é uma coisa que é da sua característica de ser uma coisa, assim, exatamente. Incansável. Você vai, você quer saber, você quer entender, de e você vai atrás. De ver como as coisas funcionam, assim, de, tipo, abrir a parte de trás do boneco e olhar, caraca, isso aqui é pilha. É pilha, exatamente. É pilha. Então... Mas sabe o que é engraçado? Vou te fazer uma pergunta. Eu já fiz essa pergunta no podcast essa temporada, mas é porque me marcou muito, abriu a minha cabeça, assim. Eu tava outro dia num churrasco com uma amiga, a gente conversando. E aí ela virou e falou assim, então, eu tava na terapia. Minha terapeuta perguntou como eu brincava quando eu era criança. Como que você brincava? O que você gostava de brincar? Quais eram suas brincadeiras? O que você fazia? E aí ela começou a falar, cara, a minha brincadeira era organizar. Eu jogava tudo, bagunçava, e aí eu ia lá e começava a organizar de volta. Essa era a minha brincadeira. Ela criava a própria demanda, Ela né? criava a própria demanda dela. E hoje, ela basicamente trabalha com isso. Assim, ela tem uma produção de produtos, de produtos para bebês e mães e tal. Mas assim, ela trabalha com uma produção de produto. Então é isso, é sobre organizar, é sobre ter as coisas ali e tal, uma estrutura, né? Uma fábrica, enfim. Mas eu fiquei pensando nisso e eu comecei a pensar como eu brincava. E eu tô me identificando muito com o que você tá falando, porque é isso, é virar, abrir e falar, cara, é pilha. Sabe? É pegar a boneca e falar, tá bom, o que eu vou fazer com essa boneca agora? Vou brincar que não, vou jogar ela lá, vamos ver se ela quebra, se eu jogar lá de cima. Sabe, tipo assim... Testar o... O que dá pra fazer com isso aqui, que não sabe? é nada lúdico, na verdade, né? Não, você tem uma parte lúdica, obviamente, da brincadeira, mas tem também um, assim, cansei, já brinquei, já fui lá no lúdico, já voltei, já troquei de roupa 7 vezes. Agora eu vou... E aí eu fazia isso, eu quebrava minhas bonecas. Cortava o cabelo delas, abria, tirava a pilha. Ainda bem que ficou de bonecos, não com os animais, assim, né? Mas eu comecei aí... não, tô brincando. E eu acho que tem um pouco a ver com o perfil de mim, assim, que eu sou uma pessoa que é curiosa, que quer entender, que quer olhar e falar, se a gente jogar isso aqui de cima, como vai ser? Sim. E se, né? Então, que eu acho que tem um pouco a ver com também, assim, você quase não brincou, né? Não. Pra mim... Com a música? Então, pra mim, a minha brincadeira lúdico. era muito futebol, assim. Eu sempre fui obcecado por futebol. Tipo assim, tem uma foto minha da minha infância, eu tinha uns 7 anos. E aí era assim, Saulo e suas bolas. Eu tinha, tipo, sei lá, 60 bolas de futebol. E aí era eu no chão tipo, um quintal que tinha em casa com todas as bolas. Porque era Adoro. assim, o que você quer de aniversário? Uma bola. Dia das crianças, uma bola. Natal, era tipo, só a bola, assim, era... Sabe, Botafogo era, tipo, a minha razão de viver, assim. E a música era o mais próximo de paralelo, assim, né? Então, tipo assim, o piano pra mim era
nossa, como é que será que toca o hino do Botafogo? E ficar tentando aprender de ouvido ali, né, tirar e tal. Só que a música, como qualquer outra coisa na vida, existe uma parte técnica que é chata. Claro. Então, tipo assim, fui fazer aula de piano, cara, tinha que ler partitura, que é aprender uma língua, né, basicamente, né? Então, tipo, eu tinha um professor que ele começou a se ligar nisso, assim, porque como eu tinha um ouvido bom, e eu tava com dificuldade na partitura, eu falava assim, toca pra mim. E aí ele tocava e eu tocava igual, porque eu tinha ouvido como era, e ele falou assim, não, você tá roubando essa coisa, você tem que aprender a ler. Não dá pra ir por aí. Isso que você falou que não tem ouvido absoluto. Mas eu acho que não é ouvido absoluto, porque é uma parada de treino mesmo, porque eu praticava isso em casa. Então, tipo, escutava a música do, sei lá, o hino do Brasil, do Botafogo, e ficava ali achando onde estavam as notas certas, né? Então, tipo, não era uma coisa de gênio da música, de, tipo, tocar a reprodução. Era de reproduzir, e era um pouco de tentativa e erro. Puta, essa nota não é essa, assim. Essa aqui. E aí meio que achando e decorando aquilo, assim, né? Enfim, desculpa, eu te interrompi, fui pra um outro lugar da brincadeira, mas era porque você tava falando da busca. Porque sempre teve uma busca, e aí e você tava num momento de subir a escada e falei, quero sentar aqui. Exatamente. E aí ela falou, cara, exato, nada mais vai fazer sentido do que uma pessoa que entende de música falando e blindando a galera. Exatamente, cara. E defendendo, né? Porque acontecia muitas das vezes a gente ia apresentar uma trilha que era completamente dentro do briefing, dentro da referência, e era reprovada, e os atendimentos não tinham como defender porque não era exatamente onde eles eram os especialistas, assim, né? Então, tipo, às vezes a gente perdia um tempo de tá bom, vamos voltar lá pra produção musical e a direção musical. Vamos perguntar pra eles. Ou os produtores terem que ir nas reuniões, e aí, assim, a gente sabe como os clientes são, né? Você tá numa reunião, só faltava o cara falar, abre aí a sessão da música e mexe agora, assim, sabe? Isso acontecia algumas vezes, assim, sabe? Então, tipo, eu consegui... Você não trouxe a guitarra aí nessa mochila? Exatamente, né? Tipo, locução... Aí dentro então, não tem um piano? Exatamente. Hoje, nem sei, porque a minha parte de produção pra publicidade, eu parei em 2018, assim. Então, eu nem sei hoje em dia como é que é com inteligência artificial, que deve ser mais fácil, mais rápido ainda, né? Mas ali na Sonido eu comecei a ocupar esse lugar de, tipo, ser a pessoa que vai 2 em 1, assim, né? Tipo, eu era o atendimento de organização dos prazos e sabia quanto que as coisas iam demorar para ser feitas e, né, tipo, bloquear essas demandas e também defender, tipo assim, virar o jogo às vezes numa coisa reprovada para ser aprovada porque eu sabia defender. Ó, cara, a referência foi essa, tal. Ah, não, beleza, sabe? Então, tipo, comecei e isso coincidiu com a ida do Lucas para fora do Brasil. Então, ele já não tava nas reuniões, então eu comecei a ser essa pessoa de reuniões. E a gente tava falando aqui antes, assim, que ser produtor musical muitas das vezes é ser diretor de clima, né? Que é tipo, você entender que que aquela pessoa tá dizendo não é exatamente o que ela tá dizendo, mas ela tá sendo formatada pelo sentimento dela naquela hora, que não é exatamente o que ela quer dizer. Então, tipo assim, tem toda uma coisa de entender coisas sutis, assim, que o Lucas chamava de direção de clima, e eu concordo muito. Adoro. Assim, né? Que Gostei tipo, da direção de clima. Direção de clima. Às vezes é só você saber falar uma coisa certa na hora certa, ficar quieto quando tem que ficar quieto. E produtora de áudio tem muito isso, né? Tipo, tinha, pelo menos nessa época, que era reuniões de PPM de 6 horas e 15 minutos de áudio, e você não pode, assim, passar perto da trave, assim, porque você não tem tempo nenhum, né? Então, tipo assim, é muita assertividade, assim. Entrou, falou, saiu. Exatamente, assim, né? Então, verdade. Tipo, cara, às vezes um trabalho que eu me lembro muito, foi um dos primeiros grandes, assim, que eu participei, que foi 60 anos da Petrobras. Foi uma puta trilha com a orquestra da Petrobras, e foi, cara, uma parada gigante que a gente fez, assim. Então, te imagina, assim, cara, times ali, cara, cuidando de contas de milhões de mídias, sei lá o quê. E aí, na produtora de áudio, você não pode tomar nem um pouco desse tempo ali. Por mais que seja uma parada grande com a orquestra, cara, você tem que ser muito assertivo, assim, no que você tá... Você tá assim, eu tô entregando exatamente o que vocês me pediram, que a gente se propôs a fazer e, né, tipo, por quê, né? Então, você tem que ser muito certeiro, assim, né? Então, tipo, numa reunião de 8 horas, que você tem ali 10 minutos pra se defender, cara, você tem que ser, tipo assim... Não dá pra você se sentir inseguro.
E eu acho que, inevitavelmente, a galera de atendimento que não era da música sentia que tava falando de uma língua que não entendia. Não entende, assim, né? Claro. E ao mesmo tempo, assim, quanto tempo isso demora? Isso que você tá me pedindo é um ajuste simples ou vai ter que mudar em toda a composição? Exatamente. Porque você tá me pedindo um ajuste bem na base do negócio, sabe? Porque às vezes, por exemplo, pra produtora de vídeo, parece que é uma coisa simples, que é tipo, a gente vai mudar aqui a edição. Só que aí você mexe no BPM e aí acabou tudo. A música, tipo assim, não tem como adaptar, sabe? Então, coisas assim que a gente, né, passa nessa passagem da música do mundo da música pro mundo comercial, né? De como as coisas funcionam tecnicamente e tal. E aí, cara, foi uma puta escola pra mim também de casca mesmo, assim, né? De tipo, hoje em dia eu me sinto capaz de ter reunião com qualquer pessoa do mundo, assim. Se botar aqui o Zelensky e o Putin, eu vou conseguir mediar. Consigo, tipo assim, te dar te dar uma casca, eu não duvido. Cara, você faz qualquer coisa, assim. E aí, isso pra mim na música foi muito importante, né? Porque é um mercado que exige muita resiliência, assim, né? Porque você lida o tempo todo com extrema fragilidade, sensibilidade artística e o extremo comercial e moedor de carne, que é a indústria, né? Então, que não deixa de ser uma parte comercial também. Exatamente. E que é feito de pessoas que não são da música também. Então, pra elas, a música tá num lugar que não é o mesmo lugar que tá pro artista. Total. Então, é conflito o tempo todo. Inteiro. E eu costumo dizer, e não é de uma maneira pejorativa, assim, que é o conflito da criança e do adulto, assim. Porque eu acho que o artístico tá no lugar da criança, sabe? Eu acho que pessoas artísticas, elas são pessoas que conseguiram preservar melhor esse aspecto, sabe? Por isso que eu acho que quando você abre a boneca pra ver, você tá sendo um pouco adulto ali, né? Tipo, você tá saindo desse lugar lúdico de olhar pra boneca e imaginar a ilusão daquilo ali, que é uma coisa viva e tal, e abrindo e falando, cara, isso aqui é um boneco que montaram. E eu lembro quando isso aconteceu comigo com um boneco. Eu nunca gostei de brincar de boneco, assim, que eu lembro que eu vi uma propaganda do Hot Wheels, e aí na propaganda o carro pulava, explodia e sei lá o quê. E aí eu falei, caraca, eu quero. Minha mãe comprou e aí veio o carro e eu falei... Matar, explodir, também entrando aí num perfil. Tô brincando. Eu olhei e falei, cara, mas não foi isso que eu vi. É só o carrinho? E aí eu meio que entendi. Foi uma ilusão, sabe? E eu meio que saquei que isso é uma ilusão. E que é publicidade, aquela ilusão. Não, mas assim, é o capitalismo, na verdade, né? Tipo, a gente tem várias ilusões, e essa é uma delas. O futebol é outra, que eu faço questão de não aprender muito, porque eu quero continuar iludido, pelo menos em algumas partes da minha vida, assim, né? E eu acho que a música, o universo artístico, ele vive disso, assim, né? Tipo, a ilusão / ingenuidade criativa, porque se você não for ingênuo, você não cria. É igual você ter filho, assim. Cara, se você for olhar dados e parâmetros, você não tem filho. Se você não tiver uma parada ali de ingenuidade, esperança e sentimentos, assim, mais puros, entre aspas, você não tem filho. Porque o mundo tá do jeito que tá. Por causa dos filhos de alguém, aquelas. Também. Por causa dos filhos de pessoas que não têm ilusão nenhuma na vida, nem do dinheiro. Okay. Mas eu acho que é justamente, cara, essa dualidade, assim, que foi muito meu entendimento de trajetória, assim, sabe? E quando, né, Mas é muito bonito isso que você tá falando. Pô, obrigado. Da parte da foi criança. Foi muito sofrido entender isso, assim, mas agora que eu entendo, é um pouco mais fácil de navegar, assim, porque pra mim era muito essa exposição de ser uma criança de essência trabalhando no meio dos adultos e vendo aquilo ali, tipo... E não sendo compreendido muitas vezes, porque é isso que você falou, são dois universos que eles não conversam. Não conversam. Assim, conversam, mas é óbvio, o adulto sempre tende a achar que a criança não sabe o que tá falando, não sabe o que tá fazendo. Exatamente. Então tem uma coisa no lúdico que, né, e no criativo, e que às vezes pra quando você é muito cético, não sei se cético, mas assim, duro, adulto, prático, é difícil você acessar isso e falar... Tem uma coisa aí. Porque aí você taxa de infantil, assim. Exato. Né? Você fala, ai, que bobo. Né? Tipo, então eu acho que é o yin e o yang mesmo, assim, que tem que coexistir. Só que, mais uma vez, assim, na minha busca de carreira, tem muito a ver com pertencimento, assim, porque quando eu tava da galera 100% da indústria, eu não me sentia que eu pertencia, porque eu tinha todo um outro lado, que eu não me conectava. Mas quando eu tava só com os artistas... Também faltava uma parte. Eu sentia que era tipo, cara, gente, mas peraí, não dá pra ser só romântico também, né? Então, tipo, eu me sentia muito, assim, num meio do caminho, sem pertencer aos dois. É muito angustiante, às vezes, essa sensação. Mas, ao mesmo tempo, sempre foi minha potência.
como profissional, sabe? Sim. Tipo assim, de eu poder sentar com, sabe, qualquer artista do mundo, desde o menos famoso ao mais famoso, e eu me conectar com um nível que o presidente da empresa não vai se conectar, porque, cara, é outra língua mesmo, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sentar com o empresário desse artista e me conectar da mesma maneira com esse cara, né? Tipo, então, poderes, capacidades completamente diferentes, assim, né? Só que, cara, é uma luta interna, assim, né? Que gera muita angústia e muito conflito, assim, né? Internamente. Assim. Eu imagino, porque tem uma hora que você precisa... Eu imagino que deve ser difícil dosar. Dosar, tipo, agora eu preciso ser mais um produtor, menos útil. Agora eu preciso vir pra esse lado mais criativo. Porque não tem uma soma, né? Não tem. Quando alguém fizer isso, você vai mais pra cá. Não, aí você tem que total ser como é que é? O do clima? Diretor de clima. É muito isso. Você tem que ser o tempo inteiro um diretor de clima e falando, calma. Muito isso. Meu inicinho, e aí até começando a contar da minha transição, né? E aí depois de lá você foi... Fui pra BMG, né? Na Sonido, chegou num pedaço ali no final da minha carreira lá na Sonido, que começou a vir muita coisa de licenciamento de música, assim, né? E eu era a primeira pessoa a falar, gente, pelo amor de Deus, não vamos licenciar música, porque é tipo... É uma incógnita, é um processo que você não tem segurança e visibilidade direito. O mercado da música e da publicidade um é AM, o outro é FM, né? Tipo, funciona em ritmos muito diferentes e tal. E aí, para pagar a minha língua, eu fui trabalhar na BMG fazendo exatamente isso. Licenciamento de direitos autorais. Então, na época, a Finalmente BMG... você conseguiu fazer... o que você queria de licenciamento que era uma coisa que de direitos autorais. Nem sabia que existia exatamente, mas, né, faz todo sentido dentro de tudo que eu tava me propondo a fazer, né? E até letras me ajudou isso, porque a minha chefe na BMG, todo ano seus e-mails são muito bons e muito claros e você explica muito bem tudo que você precisa explicar, e acho que eu devo isso à faculdade de letras um pouco, assim. Claro, com certeza. Minha leitura, né, meu interesse por isso, assim. E aí nessa transição, assim, né, tipo, a BMG tava vindo pro Brasil de novo, assim, né, porque eles tiveram uma história no início dos anos 2000 e depois fecharam e voltaram a ser só na Alemanha, depois expandiram de novo, vieram pro Brasil, e eles estavam buscando, o que eu acho, incrível, assim, pessoas que soubessem o macro, mas que eles pudessem desenvolver sem ranços de pensamento, de mercado, sabe? Então, mais do que trazer alguém super experiente, cara, vamos trazer uma pessoa que esteja conectado num mercado paralelo a isso, mas que vai agregar outras perspectivas. E foi um pouco de por que eu fui trabalhar na BMG, porque eu não entendia, assim, essa parte de sincronização, licenciamento. Tipo assim, em 2015 eu tinha ido numa conferência e anotado sincronização, procurar mais sobre, e tava começando a entender o que era aquilo. Então, assim, eu não tinha uma vivência ali de, tipo, chegar ali, tipo, não, já sei tudo. Então, tipo, foi um aprendizado muito grande também, assim. E que eles também estavam dispostos, também estavam dispostos isso é muito legal. A desenvolver, assim, alguém. E, né, apostaram também nessa minha capacidade de transitar entre os três lados, né? O lado da música indústria, o lado da música artística e o lado da publicidade. Então, tipo, foi essa coisa, assim, que foi uma conquista mesmo, né? Uma construção que eu tive, assim. E aí, quando eu fui trabalhar na BMG com licenciamento, eu vivi uma terceira parte ali da minha carreira que me deu um privilégio de ter vivido três lados muito diferentes que dificilmente alguém vive os três, assim, né? Então, isso me deu uma perspectiva bem, bem rara, assim, de entender por que o processo é problemático de várias perspectivas, assim, né? Tanto da perspectiva de 100% comercial, do tipo, cara, mas eu não posso esperar 2 meses pra você me responder. Tanto da perspectiva de isso aqui é uma obra, isso aqui é um legado, todo mundo quer usar, você tem que entrar numa fila de espera. Ou numa avaliação. Se você quer usar David Bowie, cara, você precisa ser avaliado. Não é sobre dinheiro, né? É sobre legado, sobre criatividade, sobre valores para além disso. E o aspecto de ser alguém tentando conectar esses dois mundos, assim, né? Isso faz sentido até, né? Porque às vezes são músicas de artistas que não estão mais vivos também. E, esse cara gostaria de usar a música dele num Exatamente. comercial. Não, quando envolve herdeiro, então
Né? Tipo assim, a arte dele num comercial não interessa de que produto, né? Mas eu digo assim, ele gostaria que essa música estivesse num lugar de venda de um produto. Num produto X, né? De repente, e isso acontece muito, assim. Às vezes, sei lá, exemplo, o cara morreu de cirrose e é uma bebida alcoólica. Exato, a família não quer liberar pra exato, ele. Tipo, exato. Então são muitos pormenores, assim, que eu vivi dos E que não dos necessariamente a gente sabe, né? Óbvio, e não tem obrigação de saber, né? E eu acho que são essas energias que são muito opostas, assim, né? Que é a do tipo, cara, 100% resolvível com dinheiro, que a publicidade funciona muito desse aspecto, nesse lugar, porque não tem prazo. Então, tipo, cara, o dinheiro é um asset, que é tipo assim, beleza, quanto custa, a gente vai fazer e vai resolver. Só que quando a gente fala de música, a gente não tá nesse lugar mais, entendeu? Tipo, e aí eu comecei a entender o outro lado e entender o processo que existe de... Tipo assim, quando chega de um cliente aqui no Brasil, na editora, na gravadora, que vai, né, ser detentora dos representantes desses direitos no Brasil, eu entendi todo o processo que é até chegar em quem é realmente o detentor, que são os herdeiros ou o autor de fato e tal. E como é? Cara, eu não posso falar porque senão acaba a minha empresa. Não, cara, é um processo... Tipo assim, então basicamente você tem editora e gravadora, né? Editora, direitos autorais, gravadora, direitos fonográficos. Então assim, o autoral, ele é o direito que vai englobar tudo. Então o direito fonográfico, ele engloba o autoral também. Então o fonograma é uma gravação. Então, tipo, por exemplo, vamos falar exemplos concretos. Aquarela. Você tem o direito autoral, que é aquela composição ali. Numa folha qualquer. Você tem diversos fonogramas disso. Então tem a versão do Toquinho, tem a minha versão, tem a versão da publicidade do Banco do Brasil. Esses são fonogramas. E você não tem como desvencilhar os direitos autorais desses fonogramas, porque parte dali, né, dessa obra essencial ali. Porque você está criando em cima de Exatamente. De uma autoria de alguém. Mas a obra, ela não é atrelada necessariamente a um fonograma. Salvo algumas exceções, que é tipo assim, eu só licencio meus direitos autorais se for esse fonograma aqui. Isso acontece em alguns casos. Por exemplo, aquela música do Snap. Ai, gente, me fugiu o nome. Minha memória depois do Covid não é a mesma. Tudo bem, você vai lembrar. Mas é uma música que, assim, você vai cotar o autoral, vão te falar, você tem que licenciar o fonograma. Tipo, não existe fazer versão, né? Não deixam fazer versão. Não. Eu acho que não é só... você acha que é uma coisa que é muito difícil de acontecer? Não é. Em alguns gêneros, principalmente, tipo assim, no rock, por exemplo, cara, Rolling Stones... É isso que eu ia falar. AC/DC, o cara fala, cara, eu não quero que não usem minha versão. Exato. Eu quero que usem a minha, até porque é mais dinheiro e, assim, existe todo um legado artístico daquele fonograma ali, que faz aquilo ali ser aquilo ali, e que o cara não quer que aquilo se dissipe. Sabe? Isso que eu ia falar, destruir aquilo ali. Entendeu? Mas, por exemplo, uma dúvida que me veio agora, que não tem nada a ver com a publicidade. Você falou de fonogramas diferentes, né? Tem o Aquarela do Toquinho, tem o seu Aquarela e tem o meu Aquarela. Quando eu quero gravar, você chega e fala, quero gravar Aquarela. Você chega lá, oi Toquinho, tudo bom? Quero gravar, você tem que pedir como artista... Ou, né, a galera que trabalha com você tem que fazer isso. E você tem que pagar alguma coisa? Ou é algo que, assim, se tocar, você repassa? É uma negociação aberta? As duas coisas e nenhuma ao mesmo tempo. Legal. É muito caso a caso. E esse que é o lance da indústria da música. Porque, cara, quase tudo é caso a caso, assim, né? Tipo, obviamente que existe um esforço enorme para que as coisas sejam padronizadas para elas andarem mais rápido e se gerar mais renda em cima disso. Só que é muito caso a caso. Por exemplo, pode ser que o Toquinho fale assim, não, eu vou liberar sem cobrar nada, mas quando eu vou cadastrar esse fonograma... Você precisa. Eu vou cadastrar esse fonograma em cima do autoral dele. Então ele vai receber royalties provenientes desse fonograma, né, dessa execução. Entendi. Mas pode ser... Então, quanto mais pessoas gravarem a Aquarela do Toquinho, mais ele vai ganhar royalties. Mais vai ganhar royalties, mas ao mesmo tempo, menos icônico o fonograma dele se torna. Aquela obra que ele gravou se torna. Você dissipa um pouco, assim. Sim. Então é uma parada que as editoras, elas precisam balizar, e por isso que se cobra. Que é tipo, cara, já que a gente tá dissipando de certa forma isso aqui, vamos cobrar por isso, né? Então, e as editoras não têm direito... editoras não. As gravadoras não têm o direito, né? Tipo assim, se o Toquinho falar, quero liberar... porque aí é autor. Né? Então, por exemplo... A gravadora não tem que falar nada, ela só tem que aceitar e falar, vai lá, então. Assim, os contratos, eles variam muito. Então, tipo, por exemplo,
o Toquinho, vamos dizer que eu não sei exatamente, mas a gravadora dele é uma, a editora é outra, de grupos diferentes, né? Então, tipo assim, se eu quiser regravar uma música dele, uma obra dele, que eu não vou usar nada do fonograma original, eu não preciso nem falar com a gravadora. Eu vou na editora e falo, ó, vou regravar essa música, preciso licenciar os direitos autorais e tal. Mas vamos dizer que eu queira fazer uma versão e aí no refrão eu uso a voz original do Toquinho. Aí eu tenho que ir na gravadora que responde por aquela gravação ali, aquele fonograma e tal. Aí é outro mundo. E isso, né, na Sonida já era uma coisa que eu entendi, né? Essa diferença de obra, fonograma e tudo mais. Mas eu não entendi o processo todo de aprovação, que faz muita diferença. Então, tipo assim, essa semana eu tava conversando justamente isso com um cliente, que era um outro processo até de pagamento, que é tipo, cara, a gente não vê que, assim, quando o cliente a marca pede para faturar em 90 dias, tipo assim, você vai faturar em 90 dias... Pra daí pagar. Repassar. E aí a editora vai receber e vai pagar dentro do próximo trimestre. Então, assim, aquele comercial vai estar no ar há 2 anos e o cara vai receber. Né, o autor, a compositora. Então, tipo assim, é uma cauda tipo, que é complicada. Então, por isso que as métricas são muito diferentes. Então, tipo, a editora não vai liberar 140 dias de pagamento, 90 dias, porque, cara, como é que eu vou justificar que eu vou pagar o cara que é o dono disso aqui, que fez isso aqui? Em um ano. Pô, não tem como, sabe? Como. Então são coisas que eu vivi do outro lado, assim, que foi me fazendo entender e advogar, sem ser advogado, pelo autor, assim, né? Que no final das contas é isso, cara. Você tá usando uma propriedade de alguém que sem ela não existiria isso. Então, tipo assim, se o poder de decisão não fosse dessa pessoa, eu que estaria ligando pra você e não você ligando pra mim. Exato. Sabe? Exato. Então, tipo assim, se você quer usar uma música do David Bowie, é do jeito que o David Bowie quer. Obviamente que é uma negociação, tipo, você tem que chegar a um acordo comercial, mas o detentor do direito que pilota isso. Ele que vai expedir o contrato, sabe? Tipo, o contrato vai ser a partir dos termos dele, não ao contrário, assim. Porque não é um serviço que você tá prestando. Não, você tá querendo... É a famosa frase, comprar uma coisa que ninguém quase pode vender, né? Exatamente. Que é um criativo. Você tá querendo botar dinheiro, valor numa coisa que... E aí entra outro lugar, que Tem muito valor, mas eu digo, não tem um preço. E tem direito patrimonial e tem o direito dele ali como patrimonial que você licencia e tem esse direito moral mesmo, assim, né? Tipo, cara, esse cara gostaria de se aliar a essa marca de sei lá, postos de combustível, de carne. Então, tipo assim, é uma parada delicada que difere muito do que a publicidade reflete, né? Que é a visão mais comercial. Óbvio que existe a visão criativa dentro disso tudo, mas a visão comercial, ela prevalece porque é quem tá, né, tipo, bancando e pilotando aquilo, assim, né? E você falou uma coisa agora que você me deu um insight, que e muitas vezes a gente quer usar a música pra fazer até uma... como fala? Tem um nome pra isso, mas você quer usar a música pra fazer uma coisa engraçada. Paródia. Uma paródia. Sim. Não é pior ainda, né? Que tipo... É muito delicado, cara. É muito delicado. E aí, assim, acho que a paródia é uma das principais coisas pelas quais a Santé começou a existir, assim, né? O nosso slogan é mais singles, menos jingles, né? Adoro. Que tem muito a ver com isso, assim, né? Que eu acho que o jingle, né, que normalmente tem a ver com a paródia, ela se vale de um ativo do artista ou da música, que é tipo assim, a conexão afetiva imediata. Puta, eu conheço essa música. E aí claro, tem uma letra nova e você fala, o produto X tá cantando ali no lugar do Leme ao Pontal, sei lá o quê, ferragem, sei lá o quê. E aí isso é uma conexão imediata. Mas isso você tá usando de verdade do universo criativo, artístico ali, principalmente quando envolve artista mesmo, não só direito autoral, mas, por exemplo, você contratar a Ludmilla pra cantar uma música dela com uma letra ou outra falando do biscoito X. Você tá realmente se conectando com aqueles fãs ali que são consumidores dela? Mexendo na letra dela, botando um produto no lugar? Ou é tipo só uma conexão muito instantânea, muito fugaz, assim, sabe? Que você quer usar o sucesso da música para vender o seu biscoito. Exatamente. Então, tipo assim, quando você
envolve o universo artístico mesmo, do artista que tá ali, a Ludmilla, a Isa. Sim, sim. Você tá acessando uma parada que a cauda é muito mais longa. Exato. Concordo. Tipo, vai muito além da 6 meses, mídia nacional, tal, né? Sim. E eu acho que a Santé, ela vem justamente pra conectar esse lugar e, tipo assim, aproximar do artístico pra sair do tipo, cara, quanto vai custar isso? Puta, vai custar muito caro porque ela não quer fazer isso, porque tá ridícula essa letra nova. E assim, eu não tô falando isso como uma crítica, mas por ter vivido essa exata situação, assim. Tipo assim, cara fala assim, cara, eu tenho vergonha de divulgar isso, mas vamos cobrar caro e se for isso, vamos nessa, sabe? E beleza, pode funcionar assim, mas eu acho que tá sendo cada vez menos impactante pros consumidores, assim. Porque não é verdade, né? Não é verdadeiro. Não é. Se você escuta a música dela e você consome, você é muito fã, assim, dificilmente você vai querer ver. Eu estou conectando exatamente com o comercial que você tá falando. Eu acho que realmente, assim, dificilmente você vai querer ver ou associar a música. Não sei, não. Mas ela topou. Mas topou porque foi muito dinheiro. Muito dinheiro. Só, né? Então eu acho que existe um meio do caminho ali que é, tipo assim, o fã, ele já fez igual você, ele abriu a boneca. E ele quer a coisa real, cara. Entendeu? Ele não quer uma ilusão só, assim, né? Então, tipo, acho que existe esse lugar ainda que a gente precisa acertar mais, e eu acho que é isso. E eu acho que mudou também, na verdade, porque assim... Mudou. A música, antes, ela tinha um papel e tal. Depois eu quero voltar até um pouco pra entender melhor, voltar e esclarecer o fonograma e tal, que eu te falei que eu tenho várias dúvidas. Mas o artista hoje também, ele tem um outro papel, ele desempenha uma influência. Sempre desempenhou. Mas eu acho que hoje em dia, principalmente com a internet, a gente acaba consumindo não só a música, mas o estilo de vida daquele artista. Sim. Então você quer usar as roupas que essa pessoa usa, você quer consumir coisas que essa pessoa consome. E... Participação especial. E eu acho que tem um lugar disso que conecta com o comercial, né? Com a propaganda, assim. Tipo, essa pessoa está consumindo esse biscoito, eu nunca vi ela comer isso. Porque consumidor é fã, né? Exato. Fã é consumidor. Fã é consumidor. Exatamente assim, né? E aí você fala, por que ela tá vendendo esse biscoito? Ela nunca come esse biscoito. Sei lá, Não, e a gente tem vários exemplos, assim, de fulaninho tirando print screen, embaixador da Claro, e esse sinal da Vivo no celular, e tipo, coisas assim, né? Tipo, assim, que a gente vê, assim, que... Total. Cara, são zero verdadeiras, Total. assim, né? E essas coisas, elas vêm à tona. E acho que a música, ela tem um poder muito absurdo de conexão, que é, assim... E eu acho que esse é a grande incógnita, assim, que acho que o mercado não sabe mais fazer isso, que é cada vez mais difícil de enganar o consumidor, assim, sabe? A gente já viveu a época do mercado que era, cara, você bota um artista ali que tem uma aparência padrãozinho, bonito, que isso vai dar certo. Não é assim mais, entendeu? Não. Tipo, as pessoas, elas querem a coisa real cada vez mais, assim, né? E é cada vez mais difícil de você emular isso. Então, tipo, a melhor maneira, na nossa visão, é aproximar do artístico, né? Então, eu acho que trazer o artista pra essa conversa, trazer pra dentro, né? Então, tipo, o nosso papel, acho que na Santé, a gente também é um desenrolador de burocracias, porque né, não tem como fugir disso quando você fala de licenciamento. Mas, para além disso, diretor de clima. Direção de clima, exato. E solução criativa, que é tipo pegar o briefing da agência e falar, tá, mas como é que eu vou vender isso pro artista e não só pedir um orçamento pra esse artista? Como é que isso aqui vai pegar esse artista num lugar que ele vai falar assim, puta, isso aqui tem tudo a ver com o meu momento, tem tudo a ver com o disco que eu acabei de lançar. Então a gente tem um arredondamento de briefing, assim... Que não é só uma consulta, né? Não é só uma consulta. Não e, é tipo, assim, quanto custa aí, se eu quiser comprar essa exato. Música aí? E que às vezes passa por, cara, esse cara morreu de cirrose. Exato. Isso não pode nem chegar nele, entendeu? Exato. Na família dele. Exato. Então eu vou te sugerir outros nomes, entendeu? Só que às vezes, dentro do processo da publicidade, cara, você gastou semanas de trabalho produzindo em cima daquela coisa que nem era uma possibilidade real, sabe? Nunca nem poderia ter sido... Exatamente. Uma coisa que você deveria ter considerado. Quando você recebe um não. E aí você tá numa fase ali que um monte de gente já trabalhou, já gastou dinheiro. Né? Tipo, a gente já passou por isso em casos reais de a gente entrar na hora do não. Por que foi não? E a gente descobrir e voltar o processo inteiro. Agora, uma dúvida. Bom, há muito tempo que eu já fui de agência, né? Hoje em dia, essa consulta da música, ela vem na hora da criação? Pra vocês? Cara, é exatamente o que a gente tem feito agora. Assim. Ah, legal. Porque...
Exatamente. Já chegava pra mim como produtora RTV, assim... Resolve. Exatamente. Compra essa música. E é quando chega normalmente nas editoras, né? Então, essa é a nossa, né, parceira de mercado, assim como a Adriana da Universal, a Flávia da Warner Chappell, pessoas assim que estão há muito mais tempo que eu nesse mercado. Cara, esse é o grande gargalo pra elas, porque elas querem fechar negócios, elas querem viabilizar, mas quando chega pra elas, não tem como fazer. Não tem que fazer, entendeu? Às vezes é, cara, muito maneiro, a grana, tudo mais, a possibilidade, mas, cara, a gente tá falando do Axl Rose, entendeu? Que tá com o joelho operado, então ele não tá acessando e ele quer ver. Então, assim, são processos, no final das contas, por mais que pareça loucura, eu passei por isso na BMG, de Aerosmith. Cara, era o Steven Tyler que alguém sentava do lado dele com o iPhone e mostrava pra ele o filme de Itaú que ele tava usando a música dele. E ele queria ver, só que ele tava com o joelho... Eu passei exatamente por essa situação. Quer dizer... Ele tava com o joelho operado, tinha que ir pro ar, e eu não tenho como ir no hospital fazer o cara ver isso, entendeu? Agora, no momento, assim, ele vai ficar 12 horas sem comunicar. Então, tipo assim, no final das contas, é uma pessoa, cara. Por mais que tenha dinheiro em volta, né? Tipo, por que ele vê? Porque é o legado dele, ele quer saber onde que o negócio tá indo. Tem artistas e autores que não têm esse apego. Tá num outro momento que, cara, eu quero ganhar dinheiro, quero dar uma vida boa pra minha família e valeu. Mas é difícil, mais difícil. É muito raro, porque existe esse lugar da ingenuidade da criança intacto, que é tipo, cara, esse negócio que eu fiz... É meu também. É meu, tem uma relevância, mano. Eu sofri pra caceta, vivi várias coisas, vários altos e baixos. É uma conquista, eu me segurei pra não abrir a parte de trás da boneca muitas vezes. Exatamente, é uma construção, sabe? E só que... É difícil de você ver isso, assim, né? E é difícil pra quem é muito artístico, criativo, também abrir a cortina de como as coisas são feitas e falar, putz, entendi. E não deveria ser, né? Porque a gente tá falando também de criativos de um outro lado, né? Que entendem. Se tem um lugar que deveria entender o lado criativo da música, é a criação de uma agência. Sim, não, mas em geral os criativos... Eu digo assim... Pros artistas, abrir a boneca é difícil, sabe? Ah, sim. Porque é isso, é uma coisa do final do lúdico ali, em geral, assim, sabe? Então, tipo assim, esse exemplo é muito bom, porque é bem isso mesmo, assim, sabe? É tipo... Não. Eu tenho um exemplo que é bem pejorativo, assim, mas que ilustra bem, que é tipo, cara, ver seus pais transando, assim. Você não... Assim, você sabe... Ainda bem que eu não bebia água. Tipo, você... sabe que aquilo ali tudo existe, mas cara, você não precisa ver, sacou? Você quer se manter ali ingênuo e tipo... Mas seus pais transaram? Cara, eu acho pelo menos 2 vezes, né? Porque tem eu e meu irmão. Os meus 3 só. Eu e meus irmãos também, só. Então, tipo, essa eu acho que... É um ótimo exemplo mesmo. Essa foi a minha maior... minha jornada mesmo na vida, assim, de entender essas duas forças... muito opostas, às vezes, e agressivas uma com a outra, né? Que é a criança, eu quero isso agora, e o adulto fala assim, eu tô uma criança, cala a boca. Entendeu? Você não sabe o que você quer. Tipo, ele equilibrar essas coisas, e acho que a Santé, ela faz exatamente isso dentro do mercado. Obviamente que existe a criança dentro da publicidade e o adulto dentro da indústria da música também, né? Não é um de um lado e outro de outro. Mas acho que esse filtro, assim, do briefing... de que maneira que a gente consegue fazer com que isso tenha mais apelo pros dois lados, né? Porque isso existe do outro lado também, né? Então o artista, ele chega com uma puta ideia para vender o momento dele, artístico e tal, mas, cara, por que uma marca vai se interessar por isso aqui? Por que ele vai querer fazer isso? Né? Claro. Tem o outro lado também. Então a gente arredonda isso do outro lado para falar pra gente, cara, olha só isso aqui. E a gente que legal! Então também tem uma coisa com o artista... Funciona dos dois lados. Então a gente teve... recentemente, uma coisa que, assim, eu tenho certeza que ela vai acontecer ainda, então não vou dar mais detalhes, mas é um negócio que teria sido histórico, só não foi por detalhes, assim, de financeiros e prazos muito, assim, coisas de dia mesmo, que a gente recebeu um brief da agência genial, assim, incrível, que a gente arredondou para apresentar para o time da gravadora da artista. Amaram, apresentaram para a artista amou e trouxe uma contraproposta dela, que a gente também arredondou e devolveu para a agência. Então era o melhor dos mundos, assim, de desdobramentos artísticos e comerciais, que uma potência muito incrível para fazer, sabe?
E eu acho que esse é o nosso lugar mesmo, assim, da conversa, Santé, né? assim, sabe? Que é tipo, não é só, tipo, ter os contatos certos. Pra licenciar uma música, né, acabou. durante muito tempo, as empresas de sincronização, clearance, cara, você tinha os contatos certos. Então, tipo assim, puta, eu quero fazer uma parada com um artista tal. Ah, ele é meu amigo. Só que hoje em dia, cara, você vai no Instagram dessa pessoa, você descobre o contato. Não é mais esse o ativo. Né? Não. Tanto que as agências já estão tendo dentro das agências in-houses de creators, né? Que são meio que agências de clearance internas para acessar contatos. Então eu acho que o que a gente entrega é justamente esse outro lado, assim, que é uma perspectiva criativa e comercial para fazer aquilo ali ter uma veracidade, mas uma veracidade dentro do prazo que precisa ter também, né? Não dá para ser simplesmente só artístico, assim, né? Então acho que a nossa... É um filtro de frequências, assim, né? Da gente conseguir conectar esses dois universos. Muito foda. Valeu. Foi construção. Sim, então, e que eu acho que tem muito a ver, assim, eu acho que a Santé não existiria se não fosse essa sua trajetória também neste lugar de ter vivido tanta coisa, de ter passado por todos esses lugares que você disse que, assim, cara, né, quase ninguém faz essa trajetória, por essa sua busca de tentar encontrar um lugar que te represente, que você consiga fazer o que você acredita. Exato. Então, eu acho que é muito isso, assim. Hoje eu acho que talvez você esteja realizando que toda essa sua busca foi pra chegar nesse lugar e você saber, bom, eu sei o valor que eu tenho pra cá e pra cá. Exatamente. Né? E abrir essa conversa de uma maneira que, obviamente, você acredita, que respeite o artista, que eu acho que é o que mais te pega. Não, me pega muito, assim, né? E é onde eu me conecto com algumas pessoas dessa indústria da música, por exemplo, a Adriana, a Flávia, a Mirella, pessoas assim que são amigas pessoais, Camila Ferraz da Warner, que são pessoas que são realmente defendem esses legados, assim, mais do que quanto vai ser da minha meta, que eu vou, sabe? Total. Faturar. Então, tipo, eu me conecto muito nesse nível com elas, assim, né? E que é uma indústria predominantemente feminina, assim, o que eu acho muito, muito importante, porque tem uma energia de são nossas guardiãs. Cuidado e de guardiã, assim, que eu acho muito incrível. E eu me identifico muito com essa energia, porque minha mãe é muito minha referência, assim, né? Meu pai também, mas minha mãe, ela tem muito essa parada, assim. Então, tipo assim, a minha sócia, que é a Guta Lima, a gente se dá muito bem porque, cara, minha mãe é uma referência gigante. Então, tipo, a Guta é uma referência gigante pra mim. A Alê, da Sonido. Sim. Então, tipo assim, referências são muito femininas também, assim, né? É muito legal ouvir isso. E aí, hoje em dia, eu e Guta, a gente tem essa dupla muito, muito... que funciona muito, que é assim, eu posso ser muito mais criativo do que comercial, porque eu tenho a Guta muito comercial. Então, a nossa troca, ela é muito esse toma lá da cá, de ela chegar assim, tá, mas por que a marca compraria isso? E, sabe, e pensar junto também, sabe? Então, só que... E aí eu me identifiquei muito do Grip falando isso, né? Porque o Grip, ele é nosso sócio, né? A gente tá dentro da Landscape. Foi a primeira empresa de música do grupo, assim, né? Então, tipo assim, no final das contas, a gente criou a empresa que a gente queria trabalhar. E para eu poder fazer a parte mais criativa, desenvolver essa potência, eu tenho que ter a Guta junto, sabe? Então, tipo... E ela também, para poder ser a comercial foda, sangue nos olhos... Ela precisa ter alguém criando e cuidando de um outro lugar. Poder falar, cara, mas olha isso aqui, olha isso aqui que a gente pode fazer. É muito diferente das entregas que estão rolando, né? Tipo, é muito além do clearance, mas também tem o clearance, né? Então eu sinto que essa trajetória mesmo de caos de 4 faculdades e de desbravamento me construíram uma perspectiva muito diferente mesmo, assim, muito rara, porque, em geral, as pessoas, elas vão num caminho mais retilíneo, assim, né? E eu, por ter essas duas forças internas, assim, cada hora me puxando pra um lado, eu fui de outra maneira, assim, né? Muito foda. Você vai ter que voltar, porque a gente quase não falou da sua parte artística. De certa forma falamos, mas acabamos indo muito mais pra publicidade, empreendedorismo. E... Enfim, você vai ter que voltar. Volto pra contar esse que eu comentei que eu tenho certeza que vai dar certo. Isso, porque você vai ter feito já. Eu vou poder contar, Combinado. É isso. Pra terminar, eu queria que você contasse uma história que você passou. Bom, você já contou várias. Histórias de PPM? PPM, produção, alguma coisa inspiradora, algum perrengue. Cara, eu tenho uma que é uma história que eu não sabia que tinha sido tão inspiradora até a gente fazer um trabalho agora bem recente que eu posso... O programa vai pro ar quando?
O seu exatamente? É. Vamos ver. Não, se for dentro do mês que vem, eu já posso falar. Então, beleza. Já vai ter saído. Vai ser. A gente vai começar dia 2, mas o seu... Não, beleza. Porque são dois momentos muito diferentes, assim, que se conectaram agora, assim, né? Então, eu tava numa PPM na época da Sonido e tava começando a transição ali de mídia offline online, né? Tipo, e aí a gente tava numa PPM daquelas de... não lembro nem qual era o cliente, ainda bem. Eu lembro qual era a agência. Mas era uma reunião dessas PPM gigantes de horas que no final tem a parte do áudio, né? E eu tava lá... Os 10 minutos. Pela Sonido. E aí, bom, gente, vamos falar então da trilha. E aí um criativo, eu não sei se ele foi 100% sem noção ou só 80% sem noção, falou assim... Pô, mas a galera nem liga música quando vê comercial no YouTube. Precisa ter trilha? Não, é verdade. E aí, assim, eu não sei se ele foi 100% sem noção, porque não sei se ele não sabia que a produtora de áudio estava, né? Porque você falar isso na frente do seu fornecedor de música é muita loucura. E aí, imediatamente, a RTV falou, você tá maluco de falar isso e tal? E a galera riu meio, tipo, desconfortável. E aquilo me marcou, assim, Climão. Aquilo me marcou, a gente, enfim, rolou trilha e tal, mas foi uma parada que me chamou a atenção. Eu falei, cara, realmente, assim, né? Tipo, se cada vez menos as pessoas ligam a música, a gente tem que ter cada vez músicas mais fodas. Então, se a gente não fala de áudio, a gente tá, tipo, reforçando um pensamento que é do algoritmo, assim, né? Que é de dado que não é, talvez, exatamente humano, assim, né? Então, isso, pra aquele criativo, a gente precisa de trilha. Pra quem é da música, então a gente tem que ter trilhas cada vez melhores, porque vai fazer o cara clicar. E aí, quando eu fui trabalhar do lado da indústria da música e vendo essa potência que é você ter música de artistas, não só trilhas sob medida, levou a gente para fazer um projeto agora com o Santander, que é um projeto que é Santander Bandas Novas. Então, qual que é o lance? A ideia da agência. Pô, já que a gente tem várias trilhas aqui, que a gente chama de trilhas brancas, né? Que é o pior nome possível. Pra usar em filmes aqui, por que a gente não pega artistas novos e coloca essas músicas ali? E aí, dentro do cartelado que vai estar rolando ali do cartão, fidelidade, sei lá o quê, do Santander, apareça, você tá ouvindo artista X, música X. Que isso vai fazer o cara que tá vendo ali, pô, deixa eu ver, não conheço. Ou, caralho, eu gosto desse artista. E se conectar pô, legal essa música, quem Exatamente. Esse então, artista. Se a pessoa tá ouvindo Melhor dos Mundos, se ela não tá ouvindo, aquilo vai ser um gancho pra ela falar, pô, vou ouvir aqui, né? Então, assim, isso é um fechamento de ciclo, assim, que é um desdobramento dessa PPM, assim, que a gente acabou de conseguir fazer com a Balaclava, que é um selo super legal aqui de São Paulo. Que traz muitos artistas, assim, é um dos selos, pra mim, que mais fomenta novos artistas brasileiros. E propostas novas do artistas brasileiros, assim, né? Então, foi junto com a Balaclava e a BMG. Então, quando esse projeto veio, eu falei, cara, vamos levar pra Balaclava, porque a gente faz só com eles agora. E o projeto rolando, a gente vai trazendo mais parceiros, assim. Irado. E aí vai pro ar agora. Muito legal, muito legal. E te inspirou, no caso, eu acho que é louco ouvir que você transformou uma coisa que poderia ter só sido desagradável numa coisa que você falou assim, beleza, entendi. Por que você teve essa percepção, né? Tipo, eu acho que a principal coisa que eu busco, assim, é ser curioso, assim, sabe? E, obviamente, que a primeira coisa, o instinto natural é, tipo, cara, por que esse cara tá falando isso? Que desagradável, mas assim, pô, mas ele se ele sente isso, por quê, sabe? Tipo assim, por que desse pensamento ali? Então tentar meio que, né, tipo, fazer uma engenharia reversa, assim, pra tentar, tipo, solucionar isso, assim, né? Então acho que é bem por aí. Muito legal. Obrigada por ter vindo. Valeu demais. Volte mais vezes, vai ter que voltar. Fiquei muito feliz de te receber. Sim, obrigada. Fechou, obrigado.